Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja do Nazareno Família e Legado. Legado é o que deixamos nas pessoas e não para as pessoas. Boa noite, igreja. Boa noite, contristas, né? Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Eu, Samuel, minha esposa Gil. E aí, vocês estão felizes? Na hora que o pastor falou aqui, já está acabando. E é verdade, eu estava pensando aqui, estava até falando com a Mari e com o Fernando, que pena já está acabando. Poderia ser uma semana completa aí, né? Amém. Pessoa que delícia. E aí nós tivemos aqui, né, desde sexta-feira, né? Eu anotei, pelo menos assim, uma frase que Deus falou comigo em cada ministração. Então nós tivemos aí na sexta-noite, né? Com a Andressa. E aí eu anotei assim, ó, quando somos verdadeiros, Deus faz a obra. Aleluia. Né? Aí tivemos hoje de manhã, Davi e Alê. A presença de Deus muda tudo. Aleluia. Aí o Rodrigão e a Carol, né? Eu anotei aqui, ó, Deus te escolheu. Ele tem planos para a sua vida e para a sua casa. Então nós precisamos ter ação, ter atitude e ter fé. Né? E a pastora Márcia, que também hoje ministrou, eu anotei assim, ó, do que estamos nos alimentando? O mundo nos chama de escravo, mas Deus nos chama de filho. Amém? E agora nós vamos para a quinta ministração, né? Cura interior através da cruz. Né? E que Deus possa falar com você também, que você possa guardar algo e que algo dentro de você possa mudar nessa noite. Que você não olhe aqui nem para o Samuel, nem para a Gi, em meio às nossas dificuldades, às nossas falas, mas que o Espírito Santo de Deus possa falar mesmo ao seu coração e deixe o coração aberto. Fala, Senhor, eu quero sentir a Tua presença nesta palestra também, nessa ministração, e que o Senhor fale com você nessa noite. Amém? Boa noite. Boa noite. Samuel já me apresentou, eu sou a Gi. E como ele falou aqui, Deus é maravilhoso, né? O Senhor, quando Ele me desafiou, entrei em oração, pedi na direção dEle tudo. E até terça-feira, eu estava em dúvida do que falar e o Senhor confirmou o meu coração. Só para dar uma resumida, eu tenho uma cliente, psicóloga, e enquanto eu fazia a unha dela, nós conversávamos, e ela, com todo o manejo, o Senhor usou a vida dela e ela foi conduzindo a nossa conversa até chegar a Isaías 53. Essa palavra um dia foi muito profunda no meu coração, há exatamente mais de 20 anos atrás. E hoje ela se faz presente novamente na minha vida. Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia em Isaías 53. Mesmo sentados, mas com toda reverência, eu vou ler pausadamente. Aleluia. Glória a Deus. Isaías, ele era um profeta messiânico. O que é um profeta messiânico? É um profeta que anunciava a vinda de Cristo. Então, tudo que nós vamos ler aqui hoje, Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. E ele já falava da vinda do Messias. Então, Isaías 53. Começa assim. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte, entre parênteses aqui, os judeus, eles esperavam um Messias formoso, com lindas vestes, poderoso na política. Número 2. Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nele, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Como eu disse, ele não tinha beleza que chamasse a nossa atenção. 3. Foi desprezado, rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar
ele foi desprezado e não nos importamos. 4. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Todo aquele sofrimento que Jesus passou era por nossa culpa, era por mim e por você. 5. Mas ele foi ferido por nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados, sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. 6. Todos nós desviamos como ovelha, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer, sem deixar descendentes de sua vida, sem ser cortado no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Então, só para dar uma breve resumida, como eu disse a vocês, a palavra do Senhor é viva e eficaz na minha vida. Eu nasci em um lar totalmente desestruturado. Um lar onde não tinha a presença do Senhor. Um lar onde só havia brigas. E as palavras que eu mais escutava é que eu não seria nada, que eu sou burra, que eu não ia dar em nada. E assim eu cresci na minha vida. E assim eu cresci na minha adolescência. Mas o Senhor tinha um plano na minha vida. Glória a Deus. E eu fui crescendo com uma mágoa muito forte no meu coração. Eu tinha muita raiva no meu coração. Não fui uma adolescente de frequentar baladas. Não fui uma adolescente de desobedecer o meu pai e minha mãe, apesar de tudo. Mas eu criava algo terrível dentro de mim, que era uma mágoa. Era um ódio muito profundo no meu coração. E assim eu fui crescendo. Conheci a palavra do Senhor. Meu pai era muito rígido, então nós não tínhamos o direito de ir à igreja. A nossa vida era casa, escola, escola, casa. Então, para ir à igreja, eu ia escondido. Eu estudava à tarde, e lá em Cosmópolis tinha uma igreja que tinha os cultos pela manhã, começava às 7 horas da manhã. Então, eu esperava meu pai sair para trabalhar, para que eu fosse cultuar o Senhor. Mesmo assim, eu criava dentro de mim um monstro. Eu tinha um ódio enorme do meu pai. Mas um dia, alguém investiu na minha vida. Aleluia. Por isso que eu falo a importância de você investir na vida de um jovem. Alguém investiu na minha vida em um acampamento de jovens. Sabe esses acampamentos de retiro, de carnaval? Alguém investiu na minha vida. E para mim ali era a oportunidade. Afinal de contas, eu não saía. Então eu ia conhecer algo diferente. E eu fui nesse acampamento. E o Senhor foi maravilhoso. O Senhor ministrou várias palavras naquele lugar. E numa vigília foi ministrado Isaías 53. Por que eu estou lembrando disso? Enquanto eu atendia a minha cliente e nós conversávamos, o Senhor foi usando a vida dela e ela foi usando o manejo e o Senhor me levou lá atrás. Nesse dia em que o Senhor falou comigo em Isaías 53. Fui nesse acampamento, teve uma vigília, e nessa vigília a palavra que a pessoa ministrou foi em Isaías 53 e aquilo falou fortemente ao meu coração. Ao ponto
de toda a raiva, toda a mágoa, todo o ódio, todo o rancor que eu tinha, saiu em forma de lágrimas. Eu nunca vi aquilo, mas eu me lembro que a minha roupa encharcou de lágrimas. Aquelas lágrimas de raiva, de mágoa, de ódio que eu tinha. E assim o Senhor foi falando comigo. E durante esse processo, eu decidi perdoar o meu pai. Nesse processo, eu decidi. Por que eu decidi, irmãos? Porque o perdão não é algo que eu sinto no meu coração. O perdão é algo que eu decido. Então eu decidi perdoar o meu pai. Porque aquela palavra que o Senhor ministrou no meu coração naquele acampamento, de todo aquele sacrifício que Ele fez por mim na cruz, seria em vão. Não ia ter valor nenhum se eu continuasse alimentando aquele ódio dentro do meu coração. E assim o Senhor fez. Foi trabalhando no meu coração, na minha mente, decidi perdoar o meu pai. As coisas foram acontecendo, as coisas foram fluindo. Deixa eu dar uma olhada aqui para eu não me perder. Eu me lembro que naquela oração, a cada palavra que era ministrada, o Senhor foi tocando no meu coração e aquilo deixou de fazer parte da minha vida, porque durante um certo tempo eu peguei aquilo para mim. Não aceitava um elogio. Sabe quando você pega aquilo para você e você acha que realmente você é burra, que realmente você não vai dar nada? Mas o Senhor ministrou diferente ao meu coração. Aquela palavra naquele dia foi como uma flecha ao meu coração. E Ele foi me curando, e Ele foi me curando, e Ele foi me curando, e eu consegui liberar esse perdão para o meu pai, seguir em frente com a minha vida. Muitas coisas aconteceram depois. Meu pai, Samuel acompanhou alguma coisa, né? Samuel acompanhou uma parte, e ele viu o quanto era difícil a convivência, até que uma hora meu pai partiu. E deu tempo dele se arrepender disso, em nome de Jesus. E a minha pergunta para você hoje, para mim nessa noite: qual é o pecado? O que anula todo o sacrifício de Jesus naquela cruz na sua vida? Será que é uma falta de perdão? Será que é um vício? Será que é uma preguiça? Será que é um medo? Será que é alguma acusação? O que tem? Porque quando eu alimento essa mágoa, alimento esse ódio, eu anulo todo aquele sacrifício que Ele fez por mim. Quando eu falo, Senhor, eu não consigo, e quando eu alimento aquilo, quando eu alimento esse pecado, eu estou anulando todo o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz. E eu te pergunto nessa noite: o que tem anulado todo o sacrifício que Ele fez por você na cruz? O que tem roubado a sua paz? Ódio, mágoa, rancor? E o sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz? A palavra diz que Ele nos libertou. Esse sacrifício todo que Ele fez foi para nos libertar. Aleluia. Foi para nos salvar. Glória a Deus. Era para nós todo aquele pecado, e Ele pegou para Ele todo Glória aquele a pecado. Deus. Aleluia. E Ele nos libertou. Aleluia. Eu não posso anular esse sacrifício que o Senhor fez por mim. Aleluia. E que o Senhor possa colocar na sua mente, trazer à sua mente, ao seu coração, o que tem anulado esse sacrifício. O que você tem alimentado dentro de você? Por muito tempo eu alimentei o ódio. Por muito tempo eu alimentei o rancor. E em sua vida? O que tem alimentado? O que tem anulado esse sacrifício que o Senhor tem feito? Que o Senhor fez por você? Nós somos livres. Ele já nos deu essa liberdade. E nós não podemos anular isso. Eu queria deixar essa reflexão para que você hoje, em nome de Jesus, pregue naquela cruz tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que impede o Senhor de agir, porque isso
se o nosso coração está com mágoa, com ódio, com rancor, se você está com o seu emocional destruído, como que vai ter um espaço, Senhor? Como o Senhor vai morar num coração cheio de mágoa, cheio de ódio? Ele não atua assim. E eu deixo essa reflexão, você pensar. O que tem afligido o seu coração? O que tem tirado a sua paz? É uma mentira? É um vício? É uma mágoa? Que você possa hoje, com toda a autoridade, com toda a fé, deixar naquela cruz todo pecado, todo medo, toda angústia, toda depressão, todo vício, que você deixe naquela cruz em nome de Jesus. E que você está tendo a chance de começar de novo. Você está tendo a chance de começar uma segunda-feira nova, diferente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A Gia, ela trouxe aqui um testemunho da vida dela, né? Que ela passou. E aqui, cada um de nós temos uma história. Cada um aqui passou por algo, cada um aqui tem o seu pano de fundo, cada um aqui teve a sua caminhada. E nessa caminhada, nós sabemos que muitas vezes tem pessoas que nos magoam, tem pessoas que fazem algo contra a nossa vida. E aí a gente fica pensando, né? Qual que é a diferença como cristão? O que eu devo fazer? E nós somos seres humanos. Nós também, muitas vezes, sentimos, né? Essa mágoa, muitas vezes esse rancor, muitas vezes nós carregamos ansiedades que nos fazem, muitas vezes, sofrer antecipadamente por questões que nós passamos devido, muitas vezes, ao nosso contexto de vida. Então, eu falo que cada um tem sua história. Muitas vezes, se a pessoa vir contar a história, às vezes ela conta de uma forma rápida, parece que foi simples. Mas nós sabemos que quando a pessoa está passando por um momento difícil, por um momento de depressão, por um momento de ansiedade, um momento aí de síndrome do pânico, e infelizmente nós vemos esses números dessas doenças da alma cada vez mais aumentarem. Isso é sério. Nós não podemos deixar isso de lado, nós precisamos tratar. E Cristo, Ele nos conhece, Ele conhece o nosso coração. E se hoje você está aqui, é oportunidade também de você começar a refletir, que o Espírito Santo do Senhor comece a revelar no seu coração. Se tem algo aí do passado, que você vem carregando, né? E nós falamos aí principalmente quando se trata de família. Principalmente quando, como a Gi deu o exemplo aqui, que aconteceu na vida dela de pai, de mãe, de irmão. E muitas vezes nós vamos carregando isso. Muitas vezes isso traz doença para a nossa vida. Muitas vezes nós deixamos de ser abençoados devido a essa mágoa. Lá em Hebreus, eu vou pedir que coloque Hebreus 12, 15. Olha o que a palavra do Senhor fala. Hebreus 12, 15. Amém, irmão? Vai refletindo, vai pedindo para o Espírito Santo trazer a sua memória, né, para que você possa colocar hoje no altar do Senhor e que o Senhor possa falar ao seu coração. Hebreus 12, 15. Cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura. Raiz venenosa de amargura. Então o que ele fala? Fiquem atentos. Então nós temos que nos atentar, porque muitas vezes as coisas vão brotando, vão crescendo, e a gente vai levando, como a gente falou, vai virando um monstro. E muitas vezes nós não temos mais controle sobre isso. Pode voltar lá, por favor. O próximo. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, contaminando muitos. Então, quando começa a crescer, começa a criar raízes, não vai ficar só em você, vai começar a passar para os outros, né? E aí, muitas vezes, começa muita mágoa, muita frustração, muito rancor, medo, ansiedade. E a palavra de Deus ela é tão linda, que ela não é um livro que só mostra as vitórias das pessoas.
mas ela mostra também os momentos de angústia, os momentos de dores, os momentos que as pessoas também sentiram medo. Lá em 1 Samuel 1,10, né, fala a história de Ana. Fala que Ana estava com amargura de alma, porque Ana queria ter um filho e ela não conseguia. E tinha uma outra mulher, Penina, que ficava ali, tá vendo? Você não pode ter filho, ficava apontando para ela, ficava tirando uma com ela, e ela sofria com aquilo. E muitas vezes nós olhamos a luta de outras pessoas, nós achamos que aquilo não tem nada, que aquilo é pequeno, não tem nada a ver, mas não, aquilo para aquela pessoa está fazendo mal para ela. E nós também, como conhecedores da palavra, nós precisamos ministrar a vida das pessoas. Lá em 1 Samuel também fala que Davi, grande guerreiro, homem segundo o coração de Deus, teve medo, fugiu de Saul. Quantas vezes, né, ele tinha oportunidade ali de guerrear contra Saul, de matar Saul, mas ele era um homem de Deus. Ele jamais levantou a mão contra o homem de Deus, mas ele teve medo. Ele teve muito medo, tanto que ele fugiu, se fez de louco. E a palavra de Deus também fala de Elias, grande homem de Deus, que quando uma mulher ameaçou matar ele fugiu, se escondeu numa caverna, e o Espírito do Senhor foi naquela caverna e falou: o que você está fazendo aí? Não é aí o seu lugar. E hoje o seu lugar não é se escondendo, o seu lugar não é guardando mágoa, o seu lugar não é tendo frustrações. Cristo pagou o preço. Cristo pagou o preço. Isaías 53 fala. Através de Cristo. E hoje você não precisa sofrer. Hoje você não precisa ficar guardando essa mágoa. Hoje você não precisa carregar isso. Não sei de quanto tempo. Às vezes foi algo que aconteceu hoje. Às vezes foi algo que aconteceu semana passada. Então que o Espírito Santo do Senhor possa mostrar para você, e que você possa querer ser curado, porque o Senhor quer te curar. Aleluia. O Senhor jamais deixou de curar todos aqueles que chegaram até Jesus. Aleluia. Jesus curou. Aleluia. Nós precisamos estar dispostos também com o nosso coração aberto e falar: Senhor, eu não quero mais carregar isso. Aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te passou para trás, aquela pessoa que fez muito mal para você. Hoje é o dia que você tem que liberar esse perdão. Aleluia. E se você também fez algo para alguém e sabe disso, você precisa também pedir perdão. Muitas vezes nós só achamos que as outras pessoas nos ferem, mas ninguém aqui é santo não, inclusive eu. Muitas vezes nós precisamos reconhecer: eu errei, eu preciso pedir perdão, e isso faz toda a diferença. As pessoas nos observam. Como que um cristão ofende alguém e depois o Espírito Santo não vai te confrontar para que você volte e peça perdão? Nós precisamos começar a entender isso. E muitas vezes nós pensamos sempre em algo que outras pessoas fizeram para nós ou que nós fizemos para as outras pessoas. Mas tem algo também muito importante que muitas vezes nós esquecemos. Muitas vezes nós não nos perdoamos. E nós precisamos liberar o perdão para nós mesmos. Muitas vezes o inimigo fica nos acusando. Muitas vezes nós achamos que nós não merecemos, nós não merecemos mesmo. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então você também tem que liberar perdão para você mesmo. Falar: Senhor, eu não quero mais carregar essa culpa. Confesse ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida no altar do Senhor. Fala: Senhor, hoje eu quero acabar com tudo isso. Eu não quero mais carregar esse fardo. Eu quero liberar esse perdão. E se por algum motivo você não tenha condições, muitas vezes, de ver essa pessoa, de conversar com ela hoje, mas você decidiu liberar esse perdão, você decidiu pedir esse perdão, que você possa pedir ao Senhor: Senhor, coloque uma oportunidade, me dê ousadia para ir até essa pessoa. Muitas vezes, até que outras pessoas fizeram por nós, fizeram contra nós, que nós possamos ir também e pedir perdão, dar o primeiro passo. Não tem coisa melhor do que uma reconciliação. Não tem coisa melhor de quando nós
nos sentimos leves, não carregar nenhum fardo, nenhum peso. Não é necessário isso. E Cristo nos dá essa oportunidade. Irmãos, se nós formos olharmos com os olhos carnais, como homens, como mulheres aqui, nós não vamos conseguir. Mas quando nós entregamos aos pés do Senhor, no altar do Senhor, tenha certeza que é possível. Porque a palavra de Deus fala, para Deus não há nada impossível. Nada. Então lembre aí, vai lembrando. Por quê? Deus, lá em Salmo 46, diz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. E se isso tem te causado aflição, o Senhor pode te socorrer nessa noite. O Senhor pode mudar a sua história. Como a Gi falou aqui, por quanto tempo ela foi levando isso? E o que fez a diferença na vida dela? Quando ela se encontrou com Cristo. Quando ela decidiu, da mesma forma que nós estamos aqui hoje, no encontro, no acampamento, não importa o nome, mas hoje é o dia do seu encontro com o Senhor, é dia dele curar essa ferida, sabe? É dia de você tirar essa ferida aí, que está coberta há tanto tempo, mas ainda está machucada lá dentro. Cristo, ele tira, ele limpa tudo, e aí ele te cura, cicatriza. E o Senhor Deus, ele pode fazer isso. O Espírito Santo do Senhor pode fazer isso nessa noite. E eu vou te pedir agora, abaixe sua cabeça por esse momento e vai pedindo ao Senhor nesse momento tudo que foi ministrado desde sexta-feira até agora. Vai pensando tudo que o Senhor falou com você, cada palavra, tudo que você tem aí no interior onde ninguém aqui, nenhum de nós consegue ver. Mas Deus vê, Deus sabe, porque Ele conhece o seu coração. Irmão, você não precisa se envergonhar. Aleluia. Não tem ninguém aqui que é santo. Nós estamos buscando sim a santidade dia após dia. Aleluia. Mas se hoje tem algo aí que alguém te feriu, algo que você há tanto tempo está carregando, muitas vezes calado, principalmente homens, não tem coragem de falar. Tantas pessoas, muitas vezes te machucaram, te humilharam. Muitas vezes disseram que você não ia dar nada, que você não é nada, que você não é ninguém. Muitas vezes trouxeram aí uma palavra, muitas vezes até com violência mesmo. Se tem algo que o Espírito do Senhor aí está ministrando ao seu coração, vai pedindo ao Senhor, vai pedindo a Deus nesse momento: Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero liberar esse perdão. Senhor, tira essa mágoa do meu coração. Nós estamos aqui juntos. Ninguém aqui vai te acusar, ninguém aqui vai querer saber o que é. É só você e Deus. Aleluia. Ninguém precisa saber. É só você e Deus. Irmãos, hoje é o dia que o Senhor quer curar essa ferida. Hoje é o dia que o Senhor quer curar o seu interior. Muitas vezes nós passamos maquiagem, colocamos a melhor roupa, mas por dentro, como que está? Como que está por dentro de você? O que está precisando ser curado? O que está precisando ser liberado de perdão? É hoje. E não fique com o seu coração duro, não. Tira esse coração duro, esse coração fechado. Peça a Deus. O Espírito Santo está aqui, nesse momento. Ele tem liberdade nesse lugar. Obrigado, Deus. E se você quer realmente que essa ferida, que essa dor, que essa amargura, que essa frustração, que o Senhor cure, que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor te dê a oportunidade de ter uma vida melhor, que você venha ao altar do Senhor. Dê esse passo de fé. Venha ao altar do Senhor, entregue aqui, ó. Aqui é o lugar. Não fique aí parado, não espere a primeira pessoa se levantar para depois você vir. Tenha coragem, seja ousado. O Senhor está à porta e bate. O Senhor está à porta e bate. Se você abrir, Ele entra. Se você deixar, Ele entra. Se você quiser, Ele te cura. Se você desejar liberar esse perdão, Ele te cura. Irmãos, aqui
todos iguais. Nós necessitamos de Cristo. Eu preciso de Cristo. E muitas vezes, por sermos seres humanos, nós não iremos conseguir. Não iremos conseguir se não for a presença do Espírito Santo. Irmão, entregue ao Senhor, vem aqui, fale com Deus. Fale com o Senhor, é só Ele. Se tem algo, se tem alguém que te abusou, se tem alguém que fez algo contra você, quando você era pequeno, quando você era mais jovem, se teve algo, o Senhor que está ministrando, o Espírito Santo do Senhor que está ministrando. Que você seja louvado, que você tenha confiança no Senhor. Ele pode mudar a sua história. Muitas vezes nós estamos doentes, muitas vezes nós estamos carregando algo que nós não precisamos mais. E o inimigo, ele quer nos escravizar. Mas Deus, ele nos chama de filho. Deus fala: vem, meu filho amado, vem, é você. Não fique aí segurando, não. Venha ao Pai do Senhor. Aleluia.